está juntando todo mundo aqui hoje para a gente inaugurar essa nova unidade. Faz um ano que a gente inaugurou a primeira unidade lá na Angélica. Acho que boa parte aqui talvez já conheça. E também isso dá início a uma série de eventos que a gente quer trazer de conteúdo. Né? Vocês viram esse pedaço de parede aqui, não foi um erro, é uma porta de vidro que vai vir aqui para fechar, e a ideia é que a gente possa fazer eventos com mais frequência. Então tem um pedaço do coworking para quem está usando, continua sem ser atrapalhado, e aqui a gente pode fazer eventos com frequência, tanto eventos nossos quanto pessoas que eventualmente, né, vocês às vezes querem alugar um espaço para fazer uma aula, para fazer alguma coisa menor. Então a ideia é que a gente possa fazer isso com mais frequência. Então eu vou falar um pouquinho, umas 2 horas, e aí depois a Silvia, que é responsável no Instagram, da parte de marketing, enfim, de conteúdo, também vai falar um pouquinho disso. A gente sabe que tem bastante gente aqui que usa o Instagram, eu não olhei para ninguém, que usa bem o Instagram, outras pessoas estão querendo, né, enfim, é sempre um tema interessante, então a gente trouxe ela aqui para falar um pouquinho, né. E aí falando assim um pouquinho do consultório em si, né, a gente sabe que consultório é o sonho de muita gente, né, de montar o consultório próprio, quando as pessoas estão começando a estudar, pensando na profissão, quase que, né, aquele sonho. Só que a gente sabe que na realidade muitos obstáculos aparecem, né? Então você vai procurar um lugar para montar, vai ter um investimento inicial, depois vai ter que manter aquele lugar, seja por questões de custos, seja por questões de gastar tempo com tarefas administrativas, com gestão de pessoas. Aí depois tem que fazer marketing, tem que cuidar da parte financeira, e aí no final das contas o profissional de saúde ele acaba sendo um empreendedor, né? Muitas vezes sem saber e sem ter estudado para isso, né? Infelizmente a gente sabe que as faculdades na área da saúde não ensinam isso, né? Enfim, estuda-se muito, continua se estudando a vida inteira, mas algumas coisas nessa parte de administração, de marketing, enfim, infelizmente isso não é ensinado. A gente sabe que além de todas essas dificuldades, tem uma concorrência muito grande. Aqui é um gráfico do número de médicos que estão se formando por ano, né? A gente sabe que teve uma expansão grande da quantidade de novas faculdades, enfim, então isso contribui para um cenário competitivo, né, ainda maior, né? Enfim, 2020 que já está quase aí, são 32 mil novos médicos vindo para o mercado. E se a gente for pensar no consultório, no cenário do setor de saúde de uma forma geral, nas últimas décadas bastante coisa mudou, né? Então antes você tinha muito menos competição, como a gente olhou aquele gráfico, né? Enfim, não que obviamente era fácil, mas você tinha menos competição, existiam menos vínculos de trabalho, né? Hoje em dia a gente vê aí todo mundo aqui, um dia está no hospital, outro dia está num lugar, enfim, parece que está em 10 lugares ao mesmo tempo, né? Circulando na cidade, enfim, então é um desafio grande. O aumento da base de conhecimento antigamente era mais lento, hoje em dia a cada 2 anos dobra-se a base de conhecimento, então tem que estar sempre estudando, a quantidade de informação digital cresce de forma exponencial, então isso acaba também, em termos de demanda de tempo e de informação, é um grande desafio. A parte do ativo imobiliário, do espaço, seja para comprar um lugar, seja para alugar, né? Enfim, conforme vai passando o tempo nas grandes cidades isso vai ficando cada vez mais inviável, mais caro. E antigamente o atendimento era muito focado na parte particular e hoje em dia os planos de saúde têm uma participação grande no setor. Isso, enfim, é um desafio bastante grande em termos de remuneração e tudo mais. E por fim a questão de mobilidade urbana, né? Antigamente o trânsito era muito menor, as pessoas se locomoviam mais facilmente, atravessavam a cidade para ir, né, visitar um profissional enfim, eram mais fiéis, né, vamos dizer assim. E aí se a gente pensar no consultório nesse tempo todo, o que aconteceu com ele, né? Tem essa foto clássica aqui, bem antiga, de um consultório, e a gente vê que muita coisa ficou do mesmo jeito que era, né? Seja a cara do consultório, a cara da recepção, seja uma questão de acesso, né, de prédios que eventualmente não tem um estacionamento, ou não tem o profissional não dá a opção de um agendamento online, então assim, tudo que envolve em termos de facilidade, muita coisa ficou no tempo. E aí a gente vê o profissional hoje, ele parece esse canivete aqui que tem que fazer 50 coisas ao mesmo tempo, né? Então
tem que estar sempre respondendo no WhatsApp, tem que estar postando no Facebook, no Instagram, criando vídeo, gerando conteúdo, engajando, tem que saber mexer no Google para atrair as pessoas, tem que escrever artigo, tem que saber mexer no prontuário, tem que guardar as informações. Então, assim, fica uma coisa bastante desafiadora, né? E aí essa foto aqui, isso aqui a gente faz um paralelo com o consultório, né? O paralelo do barco com o consultório. Então o barco, enfim, eu não tenho barco, mas o pessoal diz que o barco, o pessoal diz que o barco é um ativo caro de ser comprado, né? Ele é caro a manutenção, dá dor de cabeça, não se usa, né, o tempo integral, enfim, né, usa-se pouco em relação ao potencial. Então o pessoal brinca que barcos são duas alegrias, uma quando você compra e a outra quando você vende. E aí o consultório a gente faz um paralelo, né, parecido, que também é aquela alegria quando se monta o consultório, tem todo um investimento, tem custos de manutenção, todas as dificuldades, e aí a gente vê muita gente fechando o consultório. Então, né, consultório é alegria quando monta-se e muitas vezes é uma alegria ou um alívio quando fecha-se o consultório, né? Tem até essa matéria interessante do Estadão do ano passado, de maio, falando de uma grande onda de fechamento de consultórios próprios. Enfim, fala de outras alternativas que existem hoje, pessoas indo para atendimento em clínica popular, enfim, planos de saúde, enfim. E a gente acha que muito disso também é fruto muitas vezes, de erro de gestão, né, de consultório, de não ter um planejamento financeiro, de não dar uma atenção para o marketing, para relacionamento com o paciente, enfim, como você acaba tendo que fazer muita coisa, às vezes é difícil de fazer tudo muito bem. E também um pouco às vezes, de falta de alternativas, que foi um pouco do que trouxe essa nossa ideia para cá, né? E hoje, a verdade é que hoje o mundo é um mundo compartilhado, né? Assim, hoje é um mundo de se usar, né? Não, em vez de ter. O Uber é um caso óbvio, né? O Airbnb, poxa, eu vou comprar uma casa na praia, será que melhor não alugar uma quando eu for? Eu consigo alugar uma casa muito mais legal do que a que eu compraria, né? Não preciso me preocupar com nada, né? O carro a mesma coisa. Isso aqui essa foto é da maior empresa de coworking do mundo, que chama WeWork, muitas vezes as pessoas devem ter ouvido falar. Eles estão já em mais de 50 países e tudo mais, e aí é um paralelo com, poxa, eu vou montar um escritório com a minha pequena empresa, ou mesmo seja um profissional liberal, ou eu vou estar num lugar que, poxa, eu não preciso me preocupar com nada, né? Eu assino um contrato, eu entro, eu preciso sair, eu saio, não tenho um contrato de locação longo. Eu estou interagindo no mundo com outras pessoas, sejam profissionais da mesma especialidade, da mesma atividade, de outras atividades complementares, né? A gente, enfim, acho que o mundo caminha para isso, para colaboração. E aí a gente fala que o consultório do futuro, né, é a Livance. Quando a gente quer dizer consultório do futuro, aqui tem o nosso garoto propaganda, o Fábio. E assim, quando a gente diz o consultório do futuro, é que o consultório do futuro quer dizer que o consultório próprio ele não precisa ser uma coisa cara, ele não precisa ser uma coisa complicada, ele pode ser uma coisa fácil de você ter. Você abre ele em um dia, você amanhã vai mudar de cidade, você fecha ele em um dia. Então é uma coisa, enfim, nessa linha de praticidade, de usar, né, e não de ter. Aqui a foto do coworking lá. E assim, o coworking significa muito para a gente comunidade, né? Então colaboração, interagir com outras pessoas. Também quando você está num local, num consultório sozinho, você acaba ficando um pouco, vamos dizer, não alijado do mundo, mas enfim, acho que são oportunidades de conhecer outras pessoas que passam. Tem essa questão, né, de estar fazendo eventos, de conteúdo, né? Então, assim, às vezes as pessoas perguntam, vocês alugam um consultório? Putz, acho que a palavra que mais me incomoda é falar, não alugo consultório. A gente tem um conceito, é um conceito de usar o lugar, um conceito de conteúdo, um conceito de colaboração, né? A gente, enfim, não por causa da minha palestra, mas por causa da próxima, a gente está gravando, a gente vai disponibilizar isso depois na internet. Então a ideia é que a gente possa fomentar isso, toda essa parte de comunidade, enfim. Aqui a foto do Totem exemplifica a parte de tecnologia, que acho que a tecnologia hoje está aí para facilitar, né, a vida das pessoas, né, desde o pagamento, da parte do agendamento, né, até uma personalização, um toque ali na porta do consultório, enfim. Então a gente acredita bastante em tecnologia, mas a gente também sabe que, independente de qualquer coisa, o ser humano está sempre no centro, né, de tudo, né? A gente não substitui, a gente, enfim, fica mais eficiente, mas a gente não substitui o toque humano. A gente sempre fala
né, muito aqui. Às vezes as pessoas entram e falam, pô, mas isso aqui só tem tecnologia, não tem alguém para eu conversar, né? A gente tem as nossas queridas coordenadoras aqui, que algumas até já são apelidadas de anjo da guarda às vezes, enfim. Então a gente entende muito que o contato humano é importante, assim como hoje em dia fala-se muito de novas tecnologias, que vai substituir o médico, que a tecnologia é muito mais eficiente, que daqui a não sei quantos anos os médicos não vão estar mais aí e tal. E eu acho que assim, as tecnologias vêm para facilitar, vêm para trazer eficiência, mas elas não vão roubar o lugar das pessoas, ou pelo menos por bastante tempo. E no final é um pouco do que a gente acredita, em mais tempo livre, né? Seja tempo livre para o profissional, para o paciente, né? Mobilidade, das pessoas poderem se movimentar, né? Colaboração, acho que o mundo caminha muito para isso. E no final das contas isso é mais saúde, né? Saúde em termos de qualidade de vida profissional, mais saúde para o paciente, acho que não ter uma pressão financeira de um local próprio, né? Faz com que os atendimentos possam ser feitos com mais calma, enfim. Então acho que tem todo um impacto na saúde de uma forma geral que a gente acredita. Enfim, é isso. Obrigado. A gente vai ter daqui a pouquinho a Silvia do Instagram falando um pouquinho sobre essa parte de redes sociais e tudo mais. E, enfim, agradeço a presença de todo mundo aí.